Paz infinita, eu vou estar mostrando o que aconteceu no dia de hoje, beleza? O movimento do dia, no caso aí, que está acontecendo hoje, o preço subiu ou caiu, o que aconteceu? Varreu, não varreu, desvarreu, desvarreu. Explodiu tudo ou caiu, não chegou a zero, tá bom? Vou estar mostrando aí qual foi o movimento, como que você poderia ter pego esse movimento de hoje. No caso, eu não vi nada que aconteceu no dia de hoje, beleza? E vou estar mostrando aqui, tá? Então, primeiramente, esse cara aqui, ele não tá mais confuso porque hoje ele entendeu o que aconteceu. Então, vou estar limpando tudo, beleza? Eu fiz a marcação semanal e o que aconteceu? O preço fez a varredura na marcação semanal que nós tínhamos, tá? Então, no caso, no vídeo de ontem eu mostrei o movimento que o mercado teria para estar buscando na sua continuação, no caso a varredura de liquidez que ele poderia estar fazendo e a sua distribuição, tá bom? AMD, a acumulação, manipulação e distribuição. AMD, a acumulação, M, manipulação, D, distribuição, quase que eu mostrei tudo meio, tá? Então agora, aqui em 4 horas, tá bom? Saindo de tempo diário para indo para tempos menores, tá bom? Fractal menor de 4 horas. O que aconteceu? Nós temos esse topo Weekly Highs. Então, no Weekly Highs nós fizemos uma acumulação, manipulação e fizemos um desequilíbrio na volta que se chama, traduzido para o português PTBR2, se chama lacuna de preço justo. Então a lacuna de preço justo fez um desequilíbrio de alta que veio rompendo, fazendo o inverso. Então a nossa lacuna de preço justo virou desequilíbrio inverso. Então era FVG, se tornou IFVG. Beleza? Tá bom? Então temos um IFVG na parte da venda aqui, certo? Após momentos antes que ele fez a varredura no tempo semanal, que eu disse que isso poderia acontecer, tá bom? Eu falei que ia varrer, ia voltar a cair, mas eu estava ocupado vivendo a minha vida sem se preocupar com a matéria. Beleza? E aí, o que eu estava fazendo? Vi essa manipulação aí, tá? Não peguei nenhuma análise porque eu estava bem comigo mesmo ao ponto de não querer negociar, certo? Não corra atrás da grana, certo? E aí o que aconteceu? Tá, beleza, fazemos a nossa manipulação, fez a sua distribuição aqui e em 4 horas temos o nosso desequilíbrio e temos a nossa varredura de liquidez logo após essa confirmação da volta. Então, antes do preço fazer a volta, beleza? Antes dele fazer essa última vela aqui, a gente já tinha uma possibilidade hipoteticamente possível do preço estar caindo. Porque o preço fez a varredura no topo anterior, tá bom? No caso, o que acontece sempre quando o preço passa aqui, ó, da mesma forma que isso aqui aconteceu momentos antes, beleza? Ele passou um topo anterior, não rompeu e voltou a cair, certo? O que aconteceu? O preço foi lá, rompeu a extremidade, rompeu não, engano, ele varreu a extremidade do topo anterior, fechou abaixo, tá bom? Ele não rompeu com o corpo, ele apenas fez uma nova máxima e fechou abaixo da máxima anterior. Que é isso, tá bom? Ele fez a máxima aqui e a mínima ele não rompeu, beleza? A máxima que ele fez aqui na vela seguinte, tá bom? Aqui a vela das 10 horas da manhã, ela renovou essa máxima e fez uma pequena distribuição aqui de 0,20%, que isso aqui, se você jogar no lote, é bastante coisa, beleza? Falando assim é baixo, e justamente falando só para realmente, para ter ideia de movimentação, você só vai conseguir escalar seus ganhos quando você entender como se movimenta e qual é a manipulação, beleza? Da mesma forma, isso aconteceu aqui, ele varreu, voltou a cair. Novamente aqui, das 2 horas da manhã até as 6 horas da manhã, ele varreu e corrigiu. Aqui ele fez uma correção maior, creio que chegou a 1%. Não, chegou a 0,60%. Beleza? Ótimo. Não, foi até mais, deixa eu ver. A partir da abertura, ele chegou a fazer 0,65%, tá? Quase 0,5% do mercado, e isso no lote mínimo é bastante, tá? Isso no lote mínimo é muita coisa, beleza? Para nós ainda que trabalha com real, é muito em dólar, tá? O dólar é 5 vezes mais, aí você pensa, quase 1% da NQ em dólar no lote mínimo, tá bom? Faz as contas aí, certo? Só na manipulação, tá bom? Só na regra de 3. Tá, beleza? Aí o que aconteceu aqui no dia de hoje, no dia que Deus permitiu a gente viver nesse mundo caótico? O que aconteceu?
nós fizemos o preço, né? Nós não, né? As grandes instituições que manipulam 99% da rapaziada aí, conseguiu fazer a sua manipulação, beleza? Fez a sua manipulação aqui no tempo semanal, tá? Ele não apenas fez uma extremidade no tempo de 4 horas, porém ele fez uma varredura na extremidade de uma semana, tá bom? Ou seja, tava todo mundo uma semana esperando o preço chegar nessa altura aqui, beleza? Tava 99% de todo o comércio, de todos os negociantes amadores, de toda pessoa que tem capital suficiente para estar aqui dentro, eles esperaram o preço chegar nessa máxima para sair comprando. E por quê? Como que eu sei disso? Porque justamente o preço fez logo isso em seguida, tá bom? E por que isso acontece? Porque 99% perde e o preço precisa capturar posições suficientes para ele se movimentar contra, tá bom? É por isso que 99% perde, tá bom? A BlackRock movimenta, tá bom? O banco lá que o Trump patrocinou, eles conseguem movimentar o preço, tá? Então, antes de dar continuidade nessa parada aqui, o que o preço estava acontecendo? Vamos lá, somos os nerds da movimentação, beleza? O nerdaço aqui, ele odeia fumaça, tá? Por algum momento ele começou a odiar fumaça e agora ele é um nerd da instituição, beleza? E aí o que aconteceu? O nerdaço aqui conseguiu identificar essa manipulação em 4 horas e após essa manipulação em 4 horas nós já tinha pontos positivos o suficiente para a gente estar entrando contra a manada, beleza? Então o que aconteceu aqui? As ordens institucionais conseguiram tacar o preço quase a zero e devido a isso, o que aconteceu? O nosso desequilíbrio em 4 horas aqui, nosso queridíssimo IFVG em 4 horas foi rompido novamente para baixo. Então, antes dele ser rompido para baixo, ele era apenas um FVG. O que é FVG? Lacuna de preço justo altíssimo, beleza? De alta. Porque ele está dentro do ciclo de 3 velas de alta, beleza? Se fosse 3 velas de venda, seria um ciclo lacuna de preço justo vendedor, tá bom? Baixista. Aí o que acontece? Como são 3 velas de alta, tá? Na real, o que considera o movimento em si não é as 3 velas, tá bom? Mas sim a cor da vela do meio, beleza? Temos a primeira, a segunda, tá bom? Temos a primeira vela, a segunda e a terceira. O que diz que isso aqui é uma lacuna de preço justo altista? A segunda vela, tá bom? Igualmente aqui temos 1, 2, 3. Qual que é a decifração dessa lacuna de preço aqui? A vela do meio. Então aqui temos uma lacuna de preço justo baixista, tá bom? O IFVG da venda, tá? Mais sincero aí. Água. É café preto, né? Pra equilibrar. Sem açúcar. Aí, enfim. Nossa lacuna de preço justo aqui no caso era de alta. E o que aconteceu após a varredura da semana passada, tá bom? Do dia 14, certo? Agora aqui era dia 17 e aqui era dia 14, tá bom? No caso já é outra semana, tá bom? Dia 14 era sexta-feira, tá bom? O último dia da semana foi sexta-feira, dia 14. E agora aqui, segundinha, dia 17, o preço fez a sua varredura de liquidez. Ele fez um fator contra porque ele rompeu com a varredura de liquidez da vela anterior, sim, porém, nós sempre precisa observar o tempo maior, tá bom? Se você tivesse observado aqui somente em 4 horas, você teria identificado que o preço fez um rompimento de engolfo de altista não, de alta, porém, ele não continuou seguindo essa estrutura porque ele estava dentro de uma varredura de liquidez semanal. Take it. Então, devido a essa parada aí, a gente tem uma oportunidade de baixa. Nós temos um fator contra que é o engolfo de alta, porém nós temos outro fator positivo que ele está fazendo uma varredura de liquidez na semana passada. Ou seja, tem um cara contra nós e um cara a nosso favor. Então, o cara que está contra nós, ele está fazendo o seu movimento de engolfo, tá bom? O que é o engolfo? É quando uma vela aqui rompe a extremidade da vela anterior, beleza? Qual que é a extremidade da vela anterior? A extremidade do dia 16, beleza? E o que aconteceu com isso?
nós temos esse fator contra, porém o nosso amigão positivo aí a longo prazo, ele está fazendo a varredura de liquidez. Então a varredura de liquidez se considera como a continuação dessa lacuna de preço justo altista que agora virou o inverso. Então antes disso, tá bom? Rapidinho voltando aqui, o que acontece? Numa lacuna de preço justo de alta existe 99% dos negociadores varejistas, amadores, iniciantes, precoces, estão fazendo o que? Quando o preço voltar aqui nessa região aqui, o preço precisa voltar a subir, tá bom? Na especulação deles, o preço precisa voltar a subir. Mas o que acontece? Dentro de uma lacuna de preço justo da compra, existem ordens invisíveis de instituições, tá bom? De bancos gigantes que conseguem movimentar 99% dos especuladores, tá bom? Dos pessoal que opera com achômetro. Então o nerdão aqui agora entendeu, tá bom? O nerdão entendeu que a parada está acontecendo o seguinte: o preço voltou a cair, tá bom? O que aconteceu aqui? Os varejistas que estavam esperando o preço chegar nessa região aqui para voltar a vender, na real conseguiram, beleza? Até então eles conseguiram, o preço fez a sua varredura de liquidez, ótimo. Porém, quando ele se torna uma lacuna de preço justa baixista, o que acontece? Todo mundo, não sei o porquê, tá bom? Mas 99% especula que quando o preço voltar nessa lacuna de preço que agora antes era de alta, agora virou uma lacuna de preço baixista e agora, a partir desse momento, após as 6 horas da manhã da segunda-feira, estava todo mundo achando que quando o preço voltasse nessa lacuna de preço, ele poderia chegar e corrigir fazendo novas altas. Porém, o que acontece logo em seguida, porque aqui, a partir desse movimento, o que acontece? 99% vai abrir posições compradas, beleza? Por que especificamente eu não faço ideia, tá? Mas essa é a ordem institucional, essa é a leitura institucional do nosso queridíssimo Iner, beleza? Obrigado, Iner, por ensinar a gente, tá bom? Obrigado você, senhor americano, que ensina a gente com tanta paciência, que você não ganha nada para estar ensinando a gente, e inclusive eu tô repassando essa informação do Iner. Claro que existem detalhes que não dá para traduzir aqui, não dá, demora muito tempo, porém, resumindo, é isso que o Iner explica pra gente, beleza? E aí foi o seguinte, ele rompeu, tá? A partir desse momento aqui, após as 6 horas da manhã da segunda-feira, todo mundo especulou, todo mundo botou o achômetro lá, ligou o achômetro aqui, power on, achômetro, vamos comprar, vamos sair comprando, o preço vai subir, nós vai fazer e vai sacar, e vai pagar a marmitex de 50 e já era. Mas não, o que aconteceu? O preço foi lá e despencou, meu parceiro. O preço, ó, despencou. Mano, o preço despencou, velho. Pô, velho, o preço tá caindo até agora. Tá bom? Resumindo, foi isso. Beleza? Então, o que aconteceu? Depois disso aqui, antes de toda a nossa confluência, apenas varredura de liquidez, o preço chegou a distribuir 0,20%. Depois o preço distribuiu 0,50%, e quando ele confluiu o nosso desequilíbrio, lacuna de preço baixista, varredura de liquidez semanal, varredura de liquidez em 4 horas, o preço entregou muito mais, tá bom? O mercado entregou muito mais para quem sabe o que está acontecendo, chegando a entregar até quanto? Para ser específico, quanto que o preço entregou? Certo? A partir da abertura aqui até a mínima do momento atual, o preço entregou 1,04%, tá bom? 0,4%. É muita coisa, gente, é muita coisa. Isso é muita coisa, tá bom? Estudem lote, tá bom? Estudem lote, por favor. Estou compartilhando. O nerdão aqui, ó, ele é igualzinho. Tá bom? Então eu não peguei esse movimento hoje porque eu não precisei, tá bom? Não precisei, certo? E é isso mesmo, rock and roll. E tá, só pra te dar uma noção, não adianta você continuar vendendo agora porque ele pode te manipular, beleza? Por quê? Porque justamente ele já preencheu 50% desse desequilíbrio de 4 horas, certo? Então ele está dentro de uma zona de desconto, tá bom? Ou seja, como que você vai vender no desconto? Tá? Não tem como você vender no desconto, beleza? Qual é a melhor hipótese agora? Você estudar. Valeu? Falou. Esse foi o vídeo de hoje aí. Paz infinita.